E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Filosofando está de volta, falando hoje sobre a prece, baseada num artigo constante da Revista Espírita de 1866. Professora Sônia, no artigo intitulado Considerações sobre a prece no Espiritismo, Kardec afirma que se o Espiritismo proclama a utilidade da prece, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o seu modo de ação. Tanto o pensamento como a prece, que é um pensamento dirigido para um determinado fim, são regidos pelas leis dos fluidos. Verdade? Sim, é verdade, sim. A prece é uma expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus. A prece é sempre feita em direção a Ele, né, que é o nosso Criador. Mas também pode ser direcionada a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos assistem, né? E quando ela é feita de forma correta, ou seja, concentrada, quando ela se fixa pontualmente naquele aspecto não somente de pedir, mas também de louvar, agradecer e principalmente louvar, quando nós entramos em sintonia constante com a divindade que está dentro de nós, inclusive, Deus está em nós, né? Nós somos as suas criaturas, portanto, Ele é partícipe de nossa existência, de nossa vida. Então, quando nós nos concentramos em Deus e conversamos com Ele mentalmente, nós encontramos um alívio muito grande para as nossas dificuldades, para os nossos desafios do cotidiano, né? O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o processo de transmissão do pensamento. E nessa transmissão de pensamento, nós também aurimos e emitimos fluidos, que serão tão ou mais aprazíveis quanto for o nosso pensamento e a nossa intenção. Então, se nós estamos orando por alguém, por exemplo, né, e que precisa de nossas preces, essa pessoa, seja encarnada ou desencarnada, sentirá no mesmo momento a emanação do nosso pensamento, né? Muito embora muitas vezes nós façamos a direção desse pensamento a Deus e pedimos muitas vezes que Deus atenda às necessidades daquela pessoa, igual a pessoa sente também da mesma maneira. Como nós estamos passando momentos muito difíceis, toda a humanidade, né? Então seria muito interessante que nós nos concentrássemos e muito na prece, né? Não somente a benefício próprio e dos nossos queridos, mas também a benefício de todos aqueles que padecem de resgates individuais e coletivos no Brasil, fora do Brasil, como está ocorrendo na atualidade. Então, a prece vai agir como um bálsamo que minimiza o sofrimento de vítimas, de pessoas que falecem sob circunstâncias soezes, graves, trágicas, como nós temos visto. As famílias também encontram um consolo maior, mas também aqueles que são os instrumentos da dor e do sofrimento e da aflição alheias. Esses, então, precisam muito de nossas preces. E é uma forma de fazermos caridade também, né, Sem Sônia? dúvida, sem dúvida. Eu acredito que, atualmente, sabe, Márcia, e vai uma crítica, o espírita está esquecendo de praticar a caridade. Ele acha que caridade é algo piegas, né? É algo que as religiões ditas sociais fazem a mão cheias, né? Mas, na verdade, a caridade é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não a salvação no sentido salvacionista, aí como
preconizam as religiões, né? Mas a salvação no sentido de nós resgatarmos os nossos débitos para com as leis divinas de uma maneira salutar. Então, é beneficiando o outro, não somente a caridade material, mas a caridade moral, a misericórdia, não é? A misericórdia no coração, a compaixão, né? Que nós possamos sentir pelas pessoas que sofrem, mas não somente pelas pessoas que sofrem, Márcia, porque a tendência do ser humano é de atender somente às necessidades dos que sofrem. Das vítimas, né? As vítimas. Nós precisamos também atender às necessidades daqueles que são instrumentos do sofrimento alheio, mas no nosso cotidiano, muitas vezes nós esquecemos de orar por aqueles que também são os instrumentos dos nossos próprios desafios. E as pessoas que estão dentro das casas espíritas, eu conheço muitas casas espíritas que são verdadeiras empresas hoje. O centro espírita não tem nada a ver com a empresa. A empresa é uma coisa, centro espírita é outra. Nós sabemos muito bem distinguir uma coisa de outra. E quando nós esquecemos, vamos ler lá o livro de José Herculano Pires chamado O Centro Espírita, né, para que nós possamos nos reenquadrar novamente com os princípios mais nobres que o centro espírita deve chamar para si. Então, nesse artigo, né, Kardec se coloca contra essa posição desses espíritas que acham que a prece não tem lugar dentro do espiritismo. Porque ele diz que é algo muito natural ao ser humano, que a lei de adoração já nasce, já é inata. Então, nós não agradecer a Deus, não louvar, não pedir, é uma ingratidão muito grande por parte do ser humano. E nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre a prece, né, professora, mas no nosso próximo bloco. Nesse aqui eu gostaria de lembrar que se você, porventura, perdeu algum programa da nossa série, você pode acessá-lo através do youtube.com/TV Mundo Maior. Vamos para o nosso intervalo e até já.